Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou continuar com o mesmo tema de pintura em telha, né? Ainda não finalizei a telha de aplicação, mas como eu estava já fazendo os vídeos com pintura, então eu resolvi fazer mais uma telha, né? Essa vai ser a última telha, né? Tirando a da aplicação, que eu vou terminar ela na próxima aula. Essa será a última telha da série telhas, né? Então, essa pintura, ela vai ser bem gestual, assim. Eu não tenho nada assim de guia, nenhuma imagem. Eu apenas estou imaginando como eu quero. Vou fazer uma paisagem, né? Toda paisagem a gente começa lá pelo céu, imaginando lá a perspectiva, a profundidade, para não ficar um céu chapado, né? Um céu sem profundidade, porque eu quero uma pintura bem realista. Então, eu comecei com o céu, comecei com o branco, aí fui misturando com um pouquinho de azul. A tinta que eu estou usando é tinta óleo, pincéis macio, né? Tô seguindo ainda a mesma palheta de cores primárias, né? Então, eu faço as minhas misturas a partir das cores primárias. E aqui eu estou começando pelo céu, né? É uma paisagem bem simples. É apenas céu, um caminho e a vegetação, né? Eu quero dar profundidade nessa paisagem, né? Eu quero que ela fique bem realista. Então, eu comecei pelo céu. Vou deixar vocês observando. Eu não vou adiantar o vídeo para não ficar assim, sem vocês poderem entender o que eu tô fazendo, né? A outra telha, a de aplicação, já está gravada, mas falta um pedaço ainda para terminar. Então, por isso que eu ainda não coloquei ela no YouTube, né? Mas ela na próxima aula, eu prometo que ela estará aqui, tá bom? Bom, a parte de cima do céu eu sempre deixo um pouco mais escura, e a parte que é próxima à terra, à montanha, eu deixo mais clara. Assim dá a impressão de profundidade, né? Claro que vocês podem criar nuvens, trabalhar as nuvens, trabalhar outras cores de céu, né? Eu escolhi apenas o azul e o branco para ficar uma pintura rápida e simples, tá? Essa telha eu não tô adiantando ela, vai ser assim, bem... vocês vão acompanhar o passo a passo dela, né? Sem nenhum corte. Então, agora eu peguei o verde, eu misturei o azul com o amarelo. Eu queria um tom de verde meio viciê. Aí eu estou fazendo essa mistura de verde com amarelo para começar as minhas folhagens, ó. Eu dou em alguns lugares, eu coloco o verde mais escuro, porque eu quero dar profundidade, quero que fique uma parte mais escura, como se estivesse no meio da mata, né? Você enxerga aquela parte mais escura. E eu quero também trabalhar não é proporções que eu diria, dimensões, né? Árvores de vários tamanhos, perspectiva, uma mais na frente, outra mais atrás, né? Eu apenas estou usando o verde e o amarelo. O verde eu acrescento um pouquinho do preto nele, no azul, para ele ficar um pouco mais escuro, nessas partes mais escuras. E nas partes mais claras eu coloco o amarelo, né? Aqui eu vou fazer um galho vindo de cima,
né? São apenas batidinhas que eu estou dando, não estou trabalhando, não estou trabalhando folhagens assim em si, né? Estou apenas representando as folhas com batidinhas, né? Com a pontinha do pincel, eu vou misturando as tintas, olha, com a pontinha do pincel. E agora eu estou colocando o vermelho, que eu queria dar dar uma cor diferente nas folhagens, né? Também acrescentei um pouco de amarelo para ficar um pouco de laranja, meio ocre, né? É muito gostoso desenhar assim, livre, sem se prender em uma imagem, assim, sem ter algo de te direcione. Você vai pintando livremente, é muito gostoso. Eu gosto de fazer esse tipo de pintura. Você imaginar e desenvolver, sem esboço, sem traço, sem nada. Apenas a tinta e o pincel. É muito gostoso. Agora eu estou imaginando fazer aqui um caminho. Estou trabalhando, eu misturei o vermelho com verde para dar uma cor meio sépia, né? Porque eu quis usar as cores primárias. Então, eu não tenho aqui uma cor terra de siena natural, siena queimada. Então, eu estou produzindo as minhas cores. Agora, eu acrescentei um pouco de branco para dar luz, para dar claridade, né? Mas eu quero deixar as beiradas da estrada mais escura. Então, agora eu coloquei essa mistura de verde com vermelho, que dá um sépia, um marrom, ele fica mais escuro nas beiradas do caminho, né? Não vou pintar a telha inteira. A ideia aqui é você dar um fundo na telha, né? E só pintar a paisagem no centro dela só. Não pintar a telha inteira, né? Ficar apenas uma ilustração no centro, uma pintura apenas no centro da telha, né? Agora eu vou acrescentar algumas batidinhas também, porque eu quero fazer umas folhagens, um gramado. Eu vou trabalhar também umas pedras, né? Então, aqui eu tô trabalhando várias dimensões, né? Vários planos, né? Então, eu fiz um plano de fundo, aí eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro plano, para ela dar uma perspectiva, uma profundidade na minha pintura. Isso trabalhando apenas com as cores, só com pincel e tinta. Aqui eu tô trabalhando umas pedras, com a mesma cor que eu coloquei na estrada, eu tô fazendo a pedra, só que eu tô acrescentando o branco. Então, no mesmo pincel, eu tô pegando a tinta escura e o branco. E ali eu tô trabalhando um movimento de pedra lá, fazendo algumas pedrinhas. Bem livre, bem tranquila, uma pintura tranquila. Agora eu vou fazer mais umas folhagenzinhas e um gramado. Eu vou fazer um gramado em volta das pedras para dar mais luz, né? Para não ficar muito escuro também. Eu acrescentei um pouquinho mais de branco para dar claridade. No mesmo pincel, eu tô pegando o verde e o amarelo, ó, no mesmo pincel. E tô dando batidinhas retas, assim. Olha, para dar a entender de grama. Tô trabalhando uma grama para preencher a minha pintura. Eu quero preenchê-la.
Uma pintura fácil, simples, sem muita mistura de cores, né? Rápida. Uma pintura que você começa e termina assim no mesmo dia, né? Sem se preocupar com o esboço, sem se preocupar em procurar uma imagem, tudo da cabeça. Isso é um exercício, né, para a gente estar praticando, trabalhando as dimensões, trabalhando mistura de cores, trabalhando profundidade. Acaba que assim eu misturei todas as técnicas de uma pintura em uma telha, né? Trabalhei mistura de cores, profundidade, perspectiva, né? Luz e sombra, em apenas uma telha, né? Tudo que nós aprendemos durante essas aulas online, aqui eu tô aplicando hoje. Eu queria mostrar para vocês que não é tão complicado assim, tão difícil assim fazer uma paisagem sem esboço, né? Uma paisagem simples. Apenas aplicando as técnicas. Agora eu tô fazendo alguns galhos. Eu estou com um pincel que não era o indicado, então acabou meus galhos ficando um pouquinho grossos, né? Sempre procure fazer os galhos com pincéis mais finos, com cerdas mais alinhadas, né? Para não dar, não ficar desproporcional, né? Temos que trabalhar também, o material ajuda muito, né? Não adianta eu querer fazer uma coisa delicada com um pincel grosseiro, um pincel espanado, né? Tem que ser, cada trabalho tem um pincel adequado, né? Tem uma tinta adequada. Então, temos que olhar tudo isso na hora de estar pintando. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa pintura. Hoje foi uma pintura bem gestual, bem livre, um tema livre. Eu quero que vocês façam em casa essa pintura, mas não assim copiando a minha, e sim vocês desenvolvendo a própria pintura, né? O seu próprio jeito de pintar, suas próprias pinceladas, né? Porque agora nós estamos finalizando o nosso curso, né? Chegando ao final do ano, e vocês aprenderam várias técnicas, várias formas de pintar, mas o interessante é cada um desenvolver o seu próprio estilo, né? A sua própria técnica. Tô dando acabamento com mais alguns galhos. O meu pincel, ele está muito velhinho, né? Então, ele não estava dando muito efeito que eu queria. Não fez o efeito que eu queria. Mas eu continuei, porque eu só estava com ele. Então, eu tentei fazer o mais fino possível, mas não ficou tão fininho. Mas eu acho que deu para vocês entenderem a ideia, né? Essa pintura vocês não precisam necessariamente fazer só numa telha. Vocês podem fazer em qualquer superfície plana. Uma madeira, uma tela, né? Aonde dá para criar, qualquer lugar, uma parede. Já pensou quantos lugares? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até a próxima aula.